A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja para todos nós. Eu me chamo Nadal e venho explicar para todos vocês que a Bíblia Sagrada é separada em 3 categorias. Letras, escrituras sagradas, números, porque tudo na Bíblia tem uma quantidade de matemática e cores, o que explica as cores do fundo do cenário de nossas vestes santas, que são utilizadas somente para a atividade e santidade do nosso Senhor Deus. Não usamos e nem podemos usá-las no dia a dia. E o nosso trabalho é com essas 3 fórmulas porque nós temos apóstolo e também sacerdote. Por nós temos as 2 autoridades espirituais que a Bíblia Sagrada nos permite ministrar essas 3 funções. De onde nós estivermos, seja onde for que você esteja, para onde você vá. Lembrando a todos vocês que nós somos discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, leia e examine na Bíblia Sagrada. Em Mateus 10, 41, 42, Lucas 11, 41, 42 e João 15, 15. Eu vejo os benefícios que há em você se juntar conosco e no seu espírito, por isso seja fiel como está escrito na Bíblia Sagrada. E o meu dever é cumprir a missão da Igreja Virtual, @ Igreja 70 Santos, e ministrar 22 livros e capítulo com orações, e ser um canal para o Espírito Santo do Senhor Deus falar no coração de todos 70 rebanhos santos do Senhor, e dos que buscarem uma palavra revelada, que é um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, para a sua meditação, edificação, revelação, prosperidade, proteção e vida eterna livre. Eu faço sorteio de livro da Bíblia Sagrada que proporciona alimento espiritual para o consumo de todos vocês. Pois nos verdadeiros ministérios do Senhor Jesus Cristo sempre houveram sorteios, para que não houvesse manipulações de sentimentos, emoções ou interesses dos seres humanos, dando a total direção ao Senhor Deus para que fosse feita a vontade dele, como é possível examinar entre as diversas passagens do Antigo ou Novo Testamento, em que houveram sorteios do livro de Atos 1, 16 a 26, Levítico 16, com foco no versículos 8 a 10, 1 Crônicas, capítulo 24 e 26, Neemias 10, com foco no versículo 34, Neemias 11, 1 e 2, no livro da sabedoria, em Provérbios 16, 33, onde está escrito assim: as pessoas podem lançar as sortes, mas quem determina o resultado é o Senhor. E atenção para o comunicado é também um convite que nós fazemos para todos vocês. Seja você também membro dessa igreja virtual, @ Igreja 70 Santos, escolhendo o número de uma 70, pois além de estar recebendo uma palavra revelada do Senhor Deus para a sua vida, também vai estar recebendo orações, além das realizadas durante as lives de segunda a sexta. Você também estará recebendo orações todas as madrugadas, e uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, pelo sacerdote apóstolo. E para ser membro dessa igreja virtual, basta você estar seguindo, se inscrevendo e deixando nos comentários dizendo o seu nome, e que você é membro da 70 Santos, e diga qual nome de rebanho de uma 70 você faz parte. Lembrando que você pode continuar frequentando qualquer templo físico, igreja ou congregação, pois o Senhor Jesus afirmou que aquele que não ajunta espalha, e o reino dividido não prospera, Mateus 12. E saiba que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais. Glórias assim a Deus. Mateus 12. E sabe que nós estamos oferecendo 10 milhões de reais em dinheiro para quem mostrar na Bíblia Sagrada que esse ministério do Senhor Deus, o Todo-Poderoso, e que não são mais eficientes do que os templos físicos de hoje em dia. E você, o que você trouxer até nós, que provar isso com base na Bíblia Sagrada, vai receber o prêmio de 10 milhões de reais em dinheiro. Essa é apenas uma das mais de 100 denúncias, com o prêmio somado de mais de 730 milhões de reais, sem contar com as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, que o prêmio somado ultrapassa a 1 bilhão de reais, para quem provar com base na Bíblia Sagrada de que nós estamos errados ou mentindo, ou que eles estão apresentando e praticando a verdade. Lembrando que as igrejas dos apóstolos do Senhor Jesus eram todas através de cartas, as comunicações entre elas. Por isso, nós também utilizamos a internet como a ferramenta de divulgar e anunciar a verdadeira palavra e o verdadeiro evangelho de forma ainda mais eficiente, pois em menos de 1 minuto, bilhões de pessoas de todo mundo, através de todas as redes sociais em que estamos ao vivo nesse momento, podem ter acesso à graça de Cristo. Com essas nossas atitudes, nós estamos dando a garantia para todos vocês de que jamais estarão perdendo o seu tempo, mas sim aumentando a sua fé. Para ter muita fé também é você ajuntar conosco. E também estamos aqui para fornecer a vocês proteção na família, nas moradias, nos veículos e nas empresas ou nos comércios. Eles vão ter proteções quando a palavra do Senhor Deus for ministrada no lugar, sendo a pessoa fiel aos canais, sendo inscritos ou seguidores e ofertantes nesses ministérios do Senhor Jesus Cristo para conosco. Leia e examine na Bíblia Sagrada
sobre a necessidade de você ofertar em Mateus 12, 25 e 30 a 32, Lucas 5, 14, Lucas 5, 38, 40, Lucas 11, 41, 42 e Romanos 15, 16 a 18, Provérbios 11, 25. E dependendo da rede social que você estiver nos assistindo, você vai encontrar as informações necessárias para ofertar na descrição dessa live. Em outras redes sociais, você vai encontrar o vídeo fixado no perfil. E além de discípulos e amigos do Senhor Jesus Cristo, nós também somos um grupo de empresários em que a inauguração dos templos físicos nos municípios do Brasil está levando muitos empregos, trabalhos, franquias, renda complementar financeira, consignações, cadastramento de casas no seu bairro e muito mais para todos que estão junto conosco ou querem se juntar, independente do seu segmento de fé espiritual religioso. Glórias ao Senhor Deus. Senhor Deus, mais uma vez eu peço ao Senhor para me usar como um canal para ministrar a tua santa, forte, verdadeira palavra, para que o Senhor leve para quem está conosco nessa live a tua paz, a tua graça, a tua alegria, para libertar e edificar todas essas vidas que estão ligadas conosco nessa live da tua igreja virtual, @ Igreja Tanta Santos. Eu peço ao Espírito Santo, Senhor Deus, para tocar nos corações de todas as pessoas nessa live avançar, para seguir, se inscrever, interagir, compartilhar, curtir, comentar e se juntar ao seu Espírito junto conosco, como está escrito nas Escrituras Sagradas, para que todos possam ser ainda mais abençoados, em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. É o que eu peço e já lhe agradeço. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Senhor Deus, eu peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos 266 livros da Bíblia Sagrada para alimento espiritual, edificação, libertação, fortalecimento e proteção para todos os 70 rebanhos santos do Senhor Jesus Cristo. Também peço ao Senhor o Espírito Santo que use as minhas mãos para sortear todos os capítulos que serão ministrados agora, para levar a tua paz, a tua graça e a tua alegria através da tua santa palavra, que é viva, vida, Espírito vivo, de cada vida alcançada nessa live. É o que eu peço e já lhe agradeço em nome santíssimo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Vamos dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Vamos aos dois primeiros livros de hoje. Esther, com 10 capítulos. E o segundo livro de hoje é o livro de Êxodo, com 10 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Esther. Capítulo 1. Esther, capítulo 1 é o primeiro livro de hoje, que contém 22 versículos. Lembrando que por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, número, tempo, quantidade de matemática, eu leio somente 4 versículos, mas é necessário que você venha ler o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. O primeiro capítulo de Esther contém 22 versículos. A rainha Vasti é deposta. Foi isto que aconteceu nos dias de Assuero, que reinou desde a Índia até a Etiópia, sobre 127 províncias. Nesse tempo, assentando-se o rei Assuero no trono do seu reino, que está na fortaleza de Suzã, no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus príncipes oficiais. Estavam perante ele os chefes dos exércitos da Pérsia e Média, e nobres e os governadores das províncias. Por 180 dias mostrou ele as grandes riquezas do seu reino e o resplendor da glória da sua majestade.
Esdras com 10 capítulos. Capítulo 5. Esdras, capítulo 5. Contém 17 versículos. A carta de Tatenai a Dairo. Ora, o profeta Ageu e o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Senhor Deus de Israel, que estava sobre eles. Então se levantaram Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadac, e começaram a edificar a casa do Senhor Deus que está em Jerusalém. E com eles estavam os profetas do Senhor Deus que os ajudavam. Naquele tempo vieram ter com eles Tatenai, governador da região, e oeste do Eufrates, Setar-Bozenai e seus companheiros, e lhes perguntaram: quem vos deu ordem para edificar esta casa e restaurar este muro? Também lhe perguntaram quais são os nomes dos homens que constroem esse edifício. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 6. Em nome santo de santo do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, haja cura, renovação e purificação dessas santas vidas que estão ligadas conosco, em um só Espírito, sendo fiéis aos seguidores ou inscritos dessa Santa Igreja Virtual, @Igreja Santa Santos, através dessa ministração da tua Santa Palavra. É o que eu peço em nome do Senhor Jesus Cristo, já lhe agradeço, glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém. Glórias ao Senhor Deus. Antes de eu dar início ao sorteio dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, eu irei apresentar uma mensagem do sacerdote apóstolo para todos vocês. Prove na Bíblia Sagrada que eu estou mentindo e receba 120 milhões de reais em dinheiro. Examine os livros de Filipenses 4, foco 9a 19 e Apocalipse 22, foco 2e 11 e 12 e 18 e 19. Lucas, capítulo 6, versículo 38. E nós afirmamos que o líder e apóstolo Paulo, que foi o maior de todos os apóstolos, ofertava ao sacerdote. Então, examine quem é o sacerdote do seu líder e veja a quem ele está ofertando. E aproveite para entregar suas ofertas diretamente a mim, que sou um sacerdote. Pois saiba que isso é a melhor coisa que você vai estar fazendo, tanto para você como também para sua família e seus negócios. Abençoados e abençoadas, eu, o apóstolo e sacerdote bendito e bem-aventurado Marcos, eu saúdo a todos com a paz e a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Senhor Deus, o verdadeiro. Muita atenção, está escrito que o ser humano tem que crer no Senhor Deus, como está escrito, João 7, versículo 38. E como está escrito na Bíblia Sagrada, eu sou um apóstolo e também um sacerdote da linhagem dele. E um dos meus frutos é estar jejuando há mais de 20 anos, no mínimo 15 horas por dia, sem faltar nenhum, com mais de 2 horas de orações de joelhos todos os dias, de madrugada, sem faltar nenhum dia, junto com o jejum, para expulsar toda a casta de espírito do mal. Como está escrito em Marcos 9, versículo 28 e 29. Está escrito também que eu sou um altar e casa do Senhor Deus, para você entregar as suas ofertas e seus dízimos. Leia Mateus 23, 19 a 21 e 23. João, capítulo 2, versículo 19 a 21. O Senhor Jesus o Cristo afirmou em Lucas, capítulo 11, 41 e 42, que a oferta, ela limpa você ou a quem você quiser beneficiar. E até a tudo o que você possuir também. Entregue a sua oferta e dízimos sobre essa palavra para você receber recursos financeiros ou para curas ou para libertações. Entregue a mim, que sou um sacerdote, para ser recompensado, como está escrito em Mateus 25, de 14 a 30. Seja fiel para ter 100
vezes mais, como o Senhor Jesus disse. Confira em Marcos 10, 27 a 30, foco 30, e diga só seu primeiro nome, sua cidade, seu estado e o seu país, caso esteja fora do Brasil, para ser colocado no livro de oração para os irmãos. Seja bem-vindo. Vamos dar continuidade ao sorteio. Aos dos 70 rebanhos santos do Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. E hoje eu irei começar pelos rebanhos de números pares. Quatro, 68, 3 e 67, 4, 68, 3 e 67. Vamos ao livro para 2 Timóteo com 4 capítulos. Capítulo 3. 2 Timóteo, capítulo 3, para a rebanho santo de número 4, 68, 3 e 67. 4, 68, 3 e 67. Capítulo 3 do livro de 2 Timóteo contém 17 versículos. A perseverança na sã doutrina. Mas tu tens seguido de perto o meu ensino, procedimento, intenção, fé, longanimidade, amor, perseverança, perseguições e aflições, as quais me aconteceram em Antioquia, Icônio e Listra. Quantas perseguições sofri, o Senhor de todas me livrou, e na verdade todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus padecerão perseguições. Os homens maus e enganadores, porém, irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. 34, 38, 33 e 37, 34, 38, 33 e 37. Números com 36 capítulos. Números capítulo 29 para o rebanho santo de número 34, 38, 33 e 37. Números capítulo 29 contém 40 versículos. A festa dos tabernáculos. Ao 15 dias deste 7º mês tereis santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas 7 dias celebrareis festa ao Senhor. Apresentareis uma oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. 13 novilhos, 2 carneiros e 14 cordeiros de 1 ano, todos sem defeito, pela sua oferta de cereais de flor de farinha, amassada com azeite. 3 décimos de 1 afá para cada um dos 13 novilhos, dos décimos para cada um dos 2 carneiros, e 1 décimo para cada um dos 14 cordeiros. 18, 54, 17 e 53, 18, 54, 17 e 53. Miqueias com 7 capítulos. Capítulo 2. Miqueias, capítulo 2, contém 13 versículos. Ai daqueles que nas suas camas tramam a iniquidade, maquinam o mal, a luz da alva praticam, porque está no poder da sua mão. Cobiçam campos e se apossam deles, cobiçam casas e as tomam, assim fazem violência. Há um homem a sua casa e uma pessoa a sua herança, portanto assim diz o Senhor. Projeta o mal contra esta geração, do qual não tirareis os vossos pescoços. Não andareis tão altivos, porque o tempo será mau.
Naquele dia surgirá um provérbio contra vós, e se levantará pronto lastimoso, dizendo: nós estamos inteiramente desolados, a porção do meu povo Deus a troca, como me despoja, reparte os nossos campos aos rebeldes. Vinte e quatro, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. Daniel com 12 capítulos. Capítulo 7. Daniel, capítulo 7, para o rebanho santo de número 24, 48, 23 e 47, 24, 48, 23 e 47. O capítulo 7 contém 28 versículos. Daniel, o sonho com animais simbólicos. No primeiro ano de Belsazar, rei de Babilônia, teve Daniel na sua cama um sonho, e visões vieram à sua cabeça. Então escreveu logo o sonho e relatou a suma das coisas. Disse Daniel: na minha visão da noite eu olhei e vi que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes um dos outros, subiam do mar. Os primeiros eram como leão e tinham asas de águia. Eu olhei até que lhe foram arrancadas as asas, ele foi levantado da terra e posto em pé como um homem, e foi-lhe dado um coração de homem. 26, 46, 25 e 45, 26, 46, 25 e 45. Colossenses com 4 capítulos. Capítulo 2. Colossenses, capítulo 2. Contém 23 versículos. Ansiedade de Paulo pelo Colossenses. Quero que saibais qual grande combate tenho por vós pelo que estão em Laodiceas. E porquanto não me viram pessoalmente, combato para que o coração deles seja consolado, e estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para o conhecimento do mistério do Senhor Deus, a saber, Cristo, em que estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Digo isso para que ninguém vos engane com palavras convincentes. Amém. Ivanete, seja muito bem-vinda, com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Gratidão pela sua presença. Não esqueça de deixar aí seu número de 1 a 70, para você receber o livro e o capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus, que é a verdadeira palavra revelada, para a sua meditação no dia de hoje. 10, 62, 9 e 61. 10, 62, 9 e 61. O livro é o livro de Atos, com 28 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Atos. Amém. Capítulo 24, para o rebanho santo de número 10, 62, 9 e 61. Atos, capítulo 24. Contém 27 versículos. Paulo perante Félix. 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com o presbítero e Tértulo, advogados quais compareceram perante o governador contra Paulo. Sendo Paulo chamado, Tértulo começou a acusá-lo, dizendo: visto em seu governo temos tanta paz, e por tua prudência
Se fazem a este povo muitas e louváveis obras, sempre e em todo lugar. Ó excelentíssimo Félix, com todo agradecimento queremos reconhecer. Todavia, para que não tome muito tempo, peço-te que nos ouça por pouco tempo. 32, 40, 31 e 39. 32, 40, 31 e 39. Marcos, com 16 capítulos. Capítulo 2. Marcos, capítulo 2, que contém 28 versículos. O Senhor do sábado. Certo sábado, passando eles pelas searas, os seus discípulos caminhando começaram a colher espigas. Os fariseus lhe disseram: Vês, por que fazem no sábado o que não é lícito? Ele, porém, lhe disse: Nunca leste o que fez Davi quando estava em necessidade e teve fome? Ele e os que com ele estavam. Como entrou na casa do Senhor Deus no tempo de Abiatar, sumo sacerdote, e comeu os pães da proposição, dos quais não era lícito comer, senão ao sacerdote, dando também aos que com ele estavam. 16, 56, 15 e 55, 16, 56, 15 e 55. Tito, com 3 capítulos. Capítulo 3. Tito, capítulo 3, para levantar de número 56, 16, 15 e 55. Tito, capítulo 3, que contém 15 versículos. Quando te enviar temas ou te procura vir ter comigo a Nicópolis, porque resolvi passar o inverno ali. Fazei tudo que puderes para ajudar a Zenas, doutor da lei, e Apolo, para que nada lhe falte. E os nossos também aprenderam a aplicar-se às boas obras para suprir as coisas necessárias, a fim de que não sejam frutíferos. Saúdam-me todos os que estão comigo, saúda quantos nós nos amam na fé. A graça seja com todos vós. 2:70, 1 e 69, 2:70, 1 e 69. 3 João, com 1 capítulo. Que contém versículos. O presbítero amado a Gaio, a quem eu amo na verdade, amado, desejo que te vá bem em todas as coisas, que tenha saúde, assim como bem vai a tua alma. Muito me alegrei quando os irmãos vieram e deram testemunho da tua verdade, como tu andas na verdade. Não tenho maior alegria do que esta, de ouvir que meus filhos andam na verdade. Amados, procede fielmente em tudo que fazes para com os irmãos e para com os estranhos. 6, 66, 5 e 65, 6, 66, 5 e 65. Apocalipse, com 22 capítulos. Capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4, contém 11 versículos. O trono no céu. Depois destas coisas, olhei e vi que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz que ouvi, como de som de trombeta falando comigo, disse: Sobe para aqui, e te mostrarei as coisas que depois destas devem acontecer. Imediatamente fui arrebatado em espírito, e um trono estava posto no céu,
E alguém assentado sobre o trono que estava assentado tinha aparência semelhante a uma pedra de jaspe e de sardônia. Ao redor do trono havia um arco-íris de aspecto semelhante à esmeralda. Ao redor do trono também havia 24 tronos, e havia sentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de branco, que tinham nas suas cabeças coroas de ouro. Trinta e seis e 35, 36 e 35. 2 Coríntios com 13 capítulos. Olá, Rafaela. A paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, seja muito bem-vinda. 2 Coríntios capítulo 10, gratidão pela sua presença. 2 Coríntios capítulo 10, para o rebanho santo de número 36 e 35. O capítulo 10 contém 18 versículos. Por nós trabalharmos com a Bíblia Sagrada como ela é, tempo, quantidade e matemática, e números, eu estarei lendo somente 4 versículos, mas é necessário que você leia o capítulo todo para que você possa interagir com a palavra do Senhor Deus e assim levar a presença do Senhor Deus de anjos celestiais e do Espírito Santo de verdade para junto de você, seja onde você estiver. 2 Coríntios capítulo 10, que contém 18 versículos. Paulo defende a sua autoridade apostólica. Pois, embora andando na carne, não militamos segundo a carne, as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas no Senhor Deus para a destruição das fortalezas. Derrubamos raciocínios e toda altivez que se levante contra o conhecimento do Senhor Deus e levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. E estaremos prontos para punir toda desobediência quando for cumprida a vossa obediência. 11, 59, 12 e 60, 12, 60, 11 e 59. Judas com um capítulo. Judas com um capítulo que contém 25 versículos. Contra os ímpios e falsos mestres, e aos anjos que não guardaram seu principado, mas deixaram a sua própria habitação. Eles têm reservado em prisões eternas na escuridão para o juízo do grande dia. Assim também Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas entregam-se à prostituição e às práticas sexuais antinaturais, e foram postas como exemplo, sofrendo e apenas no fogo eterno. Contudo, semelhantemente também estes falsos mestres, sonhando, contaminam a sua carne, rejeitam toda a autoridade e blasfemam das dignidades. 20, 52, 19 e 51. 20, 52, 19 e 51. Tiago com 5 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Tiago. Capítulo 2, Tiago, capítulo 2, para o rebanho santo de número 20, 52, 19 e 51. Capítulo 2 contém 26 versículos. Fé e obras. Meus irmãos, que proveito há se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode essa fé salvá-lo se o irmão ou a irmã estiverem nus e estiverem em falta de mantimento cotidiano? E algum de vós lhe disser, ide em paz, aguentai-vos e afartai-vos, mas não lhes deis as coisas necessárias para o corpo, que proveito há nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, é morta em si mesma. 22, 50, 21 e 49, 22, 50, 21 e 49. Gênesis com 50 capítulos.
capítulo 26, Gênesis capítulo 26, para o rebanho são de número 22, 50, 21 e 49. Capítulo 26 contém 35 versículos. Isaac e Abimeleque. Houve uma fome na terra além da primeira corrida nos dias de Abraão. Por isso foi Isaac e Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. Apareceu-lhe o Senhor e disse: Não desça ao Egito. Habita na terra que eu te disser. Mora nesta terra e eu serei contigo e te abençoarei. Pois a ti e a tua descendência darei todas estas terras e confirmarei o juramento que fiz a Abraão teu pai. Multiplicarei a tua descendência como as estrelas do céu e te darei todas as terras. Por meio delas serão benditas todas as nações da terra. 28, 44, 27, 43, 28, 44, 27, 43. 2 João com um capítulo. E contém 13 versículos. Amor fraternal, se alguém vier ter convosco, não traz esta doutrina. Não o recebais em casa, nem o saudeis, quem o saúda participa das suas obras mais. Tenho muito que vos escrever, mas não quero fazê-lo com papel e tinta. Antes espero ir ter convosco, falar pessoalmente, para que a nossa alegria seja completa. Saúdam teus filhos de tua irmã, a eleita. 8, 64, 7, 63, 8, 64, 7, 63. 1 Coríntios com 16 capítulos. Primeira Coríntios capítulo 10. Contém 33 versículos. A liberdade cristã. Ou provocaremos o cume do Senhor, somos nós mais fortes do que Ele. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas edificam. Ninguém busca o proveito próprio, antes cada um o que é de outrem. Comei de tudo o que se vende no mercado, sem perguntar nada por causa da consciência. 30, 42, 29 e 41, 30, 42, 29 e 41. Efésios com 6 capítulos. Efésios capítulo 5. Contém 33 versículos. Sejam, pois, imitadores do Senhor Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também Cristo vos amou e se entregou a si mesmo por nós, em oferta sacrifício ao Senhor Deus em cheiro suave. Mas a prostituição e toda sorte de impureza ou cobiça, nem ainda se nomeie dentre vós, como convém a santos, nem torpeza, nem conversa tola, nem chocarrice, não convém, mas ante ações de graça. Glórias ao Senhor Deus. 14, 58, 13 e 57, 14, 58, 13 e 57. Jó com 42 capítulos.
Capítulo 6. Jó, capítulo 6, para o rebanho santo de número 14, 58, 13 e 57. Jó, capítulo 6, contém 30 versículos. Então Jó respondeu: ó, se a minha angústia retamente se pesasse, toda a minha miséria se pusesse numa balança, na verdade seria mais pesada do que a areia dos mares. Por isso é que as minhas palavras têm sido precipitadas. As flechas do Todo-Poderoso se gravam em mim, e o meu espírito suga o veneno delas. Os terrores do Senhor Deus se arregimentam contra mim. Glórias ao Senhor Deus. Vamos à oração. A oração é a oração de número 3. Santíssimo Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo, que através do poder da tua santa palavra sendo ministrada, eu lhe peço que saia agora todo espírito imundo e maligno, seja onde estiver, e essas vidas sejam livres em nome santo dos santos do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glória a aleluia, meu muitíssimo. Amém. Antes de eu sortear os 2 últimos livros de hoje, eu irei apresentar uma de nossas denúncias. As igrejas e canais estão apresentando. Muita atenção! Basta você provar na Bíblia Sagrada que uma só das 10 afirmações são mentiras e anular os livros na mensagem para receber 500 milhões de reais. Muita atenção! Você e as 10 atividades ou atitudes que estão nas igrejas que são ou têm outros evangelhos, e você diz que é delas ou que elas são sua. Tenha muita atenção! É necessário você se ajuntar conosco das 12 igrejas virtuais para ter proteções em todos os setores da sua vida e também da sua família, para não receber todas as pragas e maldições. Prove na Bíblia Sagrada para nós, das 12 igrejas virtuais, que nós estamos mentindo e que uma só dessas 10 afirmações são mentiras e que os livros presentes nessa mensagem foram anulados para receber 500 milhões de reais em dinheiro. 1. Confessa que é pecador. 1 João, capítulo 3, versículos 3 a 9. João, capítulo 1, versículos 14 a 34, foco nos versículos 29 e 30. Gálatas, capítulo 2, versículos 15 a 21, foco no versículo 17. João, capítulo 8, versículos 34 a 36. 2. Diz que tem defeito. Lucas, capítulo 6, versículo 40. João, capítulo 1, versículos 1 a 14. 3. Não faz culto apenas para o Senhor Deus, como também faz para outras atividades. Mateus 4, versículos 9 e 10. Marcos 12, versículos 28 a 34. Foco nos versículos 29 e 30. 4. Não é um discípulo de um sacerdote. Mateus capítulo 15, versículos 7 a 9. Atos capítulo 24, versículos 11 e 17 e 18. 5. Não faz orações com o mínimo de 1 hora todos os dias no templo. Mateus 26, versículos 36 a 46, foco no versículo 40. 6. Recebe ofertas e dízimos no templo e não serve aos necessitados os alimentos para o corpo. Malaquias capítulo 3, versículo 10, Mateus 25, versículos 31 a 46. 7. Não paga o salário para todos os obreiros. Lucas 10, versículo 7, Mateus 23, versículo 15. 8. Muita atenção! Nós somos o que está escrito na Bíblia Sagrada, nas palavras e afirmações do Senhor Deus, o Todo-Poderoso. Ele, os anjos, o Espírito Santo de verdade e os apóstolos afirmam que somos santos. Muita atenção, pois nenhum deles afirmou que nós somos cristãos. E atenção, examine esta palavra, pois ela só aparece escrita 3 vezes na Bíblia Sagrada, e ela é muito mal em espírito para você. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19, 1 Pedro capítulo 1, versículos 14 a 16, Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. 9. Muita atenção. Todos os líderes espirituais que têm segmento de fé na Bíblia Sagrada têm que ser testemunhas do Senhor Jesus, o Cristo, o Filho do Senhor Deus, pregando e ensinando o verdadeiro Evangelho. E atenção, sem omitir o que é o Evangelho, pois ele é um sistema próprio de atividade de santidade. Não é para você dizer que é ele, nem se servir dele, mas sim para você praticar, ensinar, servir, amar e viver ele
como está escrito na Bíblia Sagrada. Apocalipse capítulo 22, versículos 18 e 19. Lucas capítulo 24, versículo 48. Atos capítulo 1, versículos 5 a 10. Gálatas capítulo 1, versículos 6 a 10. 10. Muita atenção. Os erros estão de 1 a 10 para os que foram libertos, mas para os que não foram libertos são pecados. Assim como Pedro pecou 3 vezes, também 3 vezes ele pediu perdão. Assim também é você que está tendo acesso a essas 10 mensagens. Você precisa ser liberto. E atenção, pois você não se liberta sozinho. Você precisa de um que foi liberto para fazer a confissão de arrependimento. Lucas capítulo 24, versículos 45 a 49, foco no versículo 47. Atenção, quem tem pecado e confessa que ele é um pecador, você nunca vai ser liberto se confessando com ele o arrependimento dos pecados que você cometeu, pois um preso não pode libertar o outro. João capítulo 8, versículos 23 e 24 e 34 a 36 e 44. 2 Pedro capítulo 2, versículos 17 a 19, foco no versículo 19. Gálatas capítulo 4, versículos 1 a 4, foco versículos 1 e 2. Hebreus capítulo 5, versículos 10 a 14, foco versículos 13 e 14. João capítulo 9, versículos 39 a 41. Hebreus capítulo 13, versículos 7 e 17. Vamos dar continuidade ao sorteio dos 2 últimos livros de hoje. Primeira Samuel, com 31 capítulos. Capítulo 25. Capítulo 25 contém 44 versículos. Abigail apazigua Davi. Ela se levantou, inclinou-se o rosto em terra e disse: Eis aqui tua serva pronta para servir e para lavar os pés do teu servo no meu senhor. Abigail se apressou, levantou-se e montou-se num jumento, acompanhada por suas 5 moças, seguiu o mensageiro de Davi e a recebeu como mulher. Davi também tinha tomado Ainoã, Jezeel, e ambas foram suas mulheres, porque Saul havia dado sua filha Mical, mulher de Davi, a Paute, filho de Laís, o qual era de Galim. Lucas, com 24 capítulos. Vamos ao capítulo do livro de Lucas. Capítulo 18. Lucas, capítulo 18, é o último livro de hoje para a meditação de todos vocês. Contém 43 versículos. O cego de Jericó. Chegando ele perto de Jericó, estava um cego, assentado à beira do caminho, mendigando. Ouviu-do passar a multidão, perguntou o que era aquilo. Disseram que era o Senhor Jesus de Nazaré que passava. Então ele chamou: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Glórias ao Senhor Deus. Eu peço que você mentalize, que você escolha o número de 1 a 22, pois o livro e o capítulo que será sorteado é para dar total liberdade. O Espírito Santo do Senhor Deus falará ao seu coração nesse momento. Mentalize, escolha o número de 1 a 22. Peça que o Espírito Santo fale com você através de um livro e um capítulo da Escritura Sagrada do Senhor Deus Todo-Poderoso para a sua meditação nesse momento. Você que mentalizou o 18, 2 Timóteo capítulo 3, você que mentalizou o 14, Números capítulo 29, você que mentalizou o 10, Miqueias capítulo 2, você que mentalizou o 16, Daniel capítulo 7, você que mentalizou, escolheu o número 5, Colossenses capítulo 2, você que escolheu o 4, Atos capítulo 24, você que mentalizou, escolheu o 20, Marcos capítulo 2, você que mentalizou, escolheu o 13, Tito capítulo 3, você que mentalizou, escolheu o 6, 3 João com um capítulo. Você que mentalizou, escolheu o número 15, Apocalipse capítulo 4. Você que mentalizou, escolheu o número 9, Esther capítulo 1.
Você que mentalizou e escolheu o número 3, Esdras capítulo 5. Você que mentalizou e escolheu o número 2, 2 Coríntios capítulo 10. Você que mentalizou e escolheu o número 21, Judas com um capítulo. Você que mentalizou o 8, Tiago capítulo 2. Você que mentalizou e escolheu o número 12, Gênesis capítulo 26. Você que mentalizou e escolheu o 1, 2 João. Você que mentalizou, escolheu o 19, vai meditar no livro de 1 Coríntios capítulo 10. Você que mentalizou o 17, vai meditar no livro de Efésios capítulo 5. Você que mentalizou, escolheu o 7, vai meditar no livro de Jó capítulo 6. Você que mentalizou, escolheu o 22, vai meditar no livro de 1 Samuel capítulo 25. Você que mentalizou o 11, Lucas capítulo 18. E eu já vou repetir para vocês, os números estão sorteados, mas antes eu irei passar uma mensagem da filha do sacerdote e apóstolo para todos vocês. Muita atenção! Saiba que nós vamos abrir igrejas físicas em todos os municípios do Brasil, com desenvolvimento social e espiritual, em que os obreiros recebem salário e as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, secretarias de empregos e trabalhos, oportunidades e recursos para fazerem a verdadeira obra do Senhor Deus, entre diversos outros benefícios, para receberem as bênçãos e recompensas do Senhor Deus. Examine Mateus 16, de 24 a 27 e João capítulo 15. Então, atenção! Pois todos os políticos, sendo eles vereadores, deputados estaduais, deputados federais e senadores, já voltaram das férias, e as igrejas virtuais têm discípulos em todos os estados do Brasil. Mas para chegar ainda mais rápido na sua região, precisamos mostrar às autoridades políticas o interesse da população nesses grandes benefícios que chegam com as inaugurações de nossos templos físicos, mostrando as ofertas em cada município, cidade no Brasil, feitas pelos moradores, independente do valor, seja R$1 ou 1 bilhão. Entre em contato com os políticos da sua região e peça a eles para entrarem em contato conosco para levar uma verdadeira obra do Senhor Deus, que beneficia e abençoa a todos, independente do segmento religioso de fé. Ajude a você, as pessoas do seu município e a nós, fazendo as suas ofertas e sendo um missionário, convidando também outras pessoas, tanto do seu município como de outras cidades, estados ou países, para fazerem suas ofertas também. Saiba que nós também vamos dar uma ajuda de 2% a 100% em dinheiro no seu consumo, seja você rico ou pobre, independente do segmento religioso de fé ou do seu grau de escolaridade, para acabar com a fome e levar a boa alimentação e saúde para o corpo, a alma e o espírito. Examine Mateus 25, versículos 31 a 46, Mateus 8, versículos 1 a 13, Lucas 6, versículo 38 e Lucas 11, versículos 41 e 42. E confira como todas as nossas atividades estão firmadas na Bíblia Sagrada. Portanto, participe desse grande avivamento para contar com orgulho às suas futuras gerações, de como uma oferta sua foi capaz de mudar toda uma história, seja a história da sua vida, da sua família, do seu bairro, município, estado ou até mesmo do seu país. Então, entre em contato conosco no privado de nossos perfis oficiais, deixando seu nome, sua cidade, seu estado e dizendo apenas "eu fiz", para ser colocado no livro de orações e receberem orações todas as madrugadas e toda semana, também de madrugada, orações diretamente de cima do monte pelo nosso sacerdote e apóstolo. Faça um ato de fé e prove o nosso caráter e o caráter do Senhor Deus que está conosco, ofertando nessa obra e divulgando essa causa para outras pessoas. Examine nossas mensagens com a hashtag anunciar a mensagem dos séculos e verifique todas as nossas mais de 100 denúncias apresentadas em nossos canais, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e demonstram a todos como nós não estamos levando nenhuma de nossas palavras, nem atividades ou atitudes com má fé, nem de brincadeira, nesses mais de 2 anos que estamos na internet. E se quiser mais detalhes ou tirar suas dúvidas, acompanhe nossas lives de segunda a sexta, 12 minutos antes das 7 horas da noite, comigo no @MillerOfertaDinheiro.
E eu irei repetir para vocês os números que foram sorteados. 18, 2 Timóteo, capítulo 3, o 14, Números, capítulo 29, o 10, Miqueias 2, o 16, Daniel 7, o 5, Colossenses 2, o 4, Atos 24, 20, Marcos, capítulo 2, o 13, Tito 3, o 6, 3 João, o 15, Apocalipse 4, 9, Esther, capítulo 1, o 3, Esdras, capítulo 5, 2, 2 Coríntios, capítulo 10, o 21, Judas, o 8, Tiago, capítulo 2, o 12, Gênesis, capítulo 26, o 1, 2 João, o 19, 1 Coríntios 10, o 17, Efésios 5, o 7, Jó, capítulo 6, o 22, 1 Samuel 25, o 11, Lucas, capítulo 18. E eu irei ler também um dos desafios que as igrejas e canais estão apresentando. Atenção nesse novo desafio de 200 milhões de reais em dinheiro, prova na Bíblia Sagrada que uma só das 7 afirmações a seguir foi anulado ou que não é mais necessário para as pessoas que moram em casa ou outras formas de moradias. Primeiro, oferta. Segundo, sacerdote. Terceiro, receber por outra pessoa a palavra da Bíblia Sagrada em sua casa ou moradia. Quarto, oração. Quinto, orar. Sexto, dízimos. Sétimo, ter um lugar particular em sua casa ou outras formas de moradia para buscar a presença do Senhor Deus em particular. São 7 ao todo, basta provar com base na Bíblia Sagrada que uma só foi anulada ou que não é mais necessário e receba 200 milhões de reais em dinheiro. Você que quer reconhecer o Senhor Jesus como seu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em sua vida, declare aqui abaixo nos comentários as seguintes palavras. Eu diga seu nome, confesse e reconheça o Senhor Jesus Cristo como meu único Senhor e Salvador de corpo, alma e espírito em minha vida. E assim que você puder, entre no seu quarto, feche a porta de joelhos com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo 11, do versículo 28 a 30. Faça essa leitura dessa passagem em voz alta. Depois faça a seguinte oração. Senhor Jesus, eu entrego a Ti também meu jugo e fardo que são pesados. Senhor Jesus, eu recebo de Ti o seu jugo e o seu fardo, que são leves e suaves. E vou produzir muitos frutos, como está escrito no livro de João, capítulo 15. E vou estar junto com esses irmãos que estão nesse mesmo propósito de dar muitos frutos, ainda que esteja ausente de corpo, mas permanecendo no mesmo espírito. No livro de Mateus, capítulo 12, no mesmo espírito no livro de Colossenses, capítulo 2, e no livro de Mateus, capítulo 12. Meu muitíssimo amém. Depois entre em contato conosco no privado dos perfis oficiais para estar sendo instruído na palavra do Senhor Deus, para se tornar uma igreja verdadeira do Senhor Jesus e ser uma bênção onde estiver. Atenção nos benefícios importantes de você seguidor, escritor, ofertante ou membro de uma das igrejas virtuais, e também de você interagir com as 2 igrejas virtuais, seguindo, se inscrevendo, curtindo, comentando, compartilhando e principalmente escolhendo o número para receber uma palavra do Senhor Deus para a sua meditação. Além de receber orações todos os dias de madrugada pelo sacerdote apóstolo, uma vez por semana, orações diretamente de cima do monte, você também tem a flexibilidade nos horários, às 6 horas e 48 minutos da manhã, na arroba Igreja Setenta Santos, na parte da tarde, a partir das 16 horas e 33 minutos, na arroba IG1 318 37 300, e até 1 hora e 12 minutos da madrugada, na arroba Igreja Benditas, para buscar o Senhor Deus, seja onde você estiver, e receber orações, ministrações e revelações das Escrituras Sagradas, para você adquirir conhecimento material de trabalho para fazer a sua para com o Senhor Deus, e receber as recompensas, também Mateus 16, versículo 24 e 27, e João capítulo 15. Também vai receber bases da Bíblia Sagrada concedidas pelo Senhor Deus diretamente para você, e assim orar corretamente para após fazer a sua obra e receber a verdadeira inspiração do Senhor Jesus em sua vida, e ser edificado, limpo, liberto e protegido contra toda obra do mal. Todos os horários, nesse fim de todas as lives estão seguindo de acordo com a numerologia da Bíblia Sagrada, e dependendo da rede social, link e horário das lives, das igrejas virtuais e outras informações importantes vão estar na descrição do vídeo. Em outras redes sociais, há o perfil, clicando na foto do nome da igreja que está aparecendo na tela e vai na aba de seguindo, onde você encontrará as 2 igrejas virtuais, ministérios e canais. Lembre-se de conferir todas as mais de 100 denúncias apresentadas nos canais, incluindo as mensagens com a hashtag Anunciar a Mensagem dos Séculos, pois elas são capazes de mudar o presente ou o futuro da sua vida, seja financeira ou espiritual, e cada uma delas vale desde 12 milhões de reais até 200 milhões de reais em dinheiro. Para quem provar na Bíblia Sagrada que são mentiras, e se você quiser levar um de nossos templos físicos para
sua região, seja seu bairro, município, estado ou país, basta entrar em contato conosco através do privado em uma das redes sociais. A produção vai estar retornando o contato. Lembrando que conosco os obreiros recebem seu salário, as pessoas têm acesso a comer, beber, dormir, vestir, calçar, Secretaria de Empregos e Trabalhos e oportunidade de recursos para fazer a sua para com o Senhor Deus. Além de todos terem a oportunidade de pregar, independente do segmento de fé espiritual ou religioso, desde que pegue 100% as escrituras da Bíblia Sagrada. Tudo isso é como o Senhor Deus manda e está determinado nas escrituras sagradas. Eu agradeço muitíssimo a presença de todos vocês aqui do Brasil, vocês também de Portugal, Moçambique, Índia, Bangladesh, Rússia, Canadá, Itália, França, todos que nós ainda não sabemos que acompanham as lives de segunda a sexta de todas as duas igrejas virtuais, ministérios e canais. E assim sejam todos muitíssimos abençoados com a paz, a graça e a alegria do nosso Senhor e Salvador, Senhor Jesus Cristo. Glórias, aleluia, meu muitíssimo. Amém.